Fala pessoal, tá começando mais um Carol Track, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É com muita alegria que a gente começa mais um mês, o mês de setembro, falando sobre o Deus revelado. E para falar sobre esse tema incrível, a gente tá aqui com o Dozinho, Douglas Júnior, do jeito que você quiser chamar ele, porque ele é tudo, ele é o que você quiser. Ele faz da igreja A a Z, só não é diácono, porque ainda não deu oportunidade para o pastor de Márcio, se estiver assistindo o vídeo aí, o próximo diácono da igreja está aqui. Dozinho, muito bom, é um prazer ter você aqui. E para começar nosso Carol Sexo, eu queria perguntar quem é o Deus revelado? Por que a gente está falando sobre esse Deus revelado? Quem que é esse Deus? Vamos lá, na nossa concepção, a gente lendo nas escrituras, acho que é fácil a gente ler, o Deus revelado, ele é uma pessoa que eu acredito que fazia parte da Trindade, né? E ele veio até essa terra encarnado como um homem, só que como Deus também 100%, para poder trazer para as nossas vidas hoje, a gente lê na palavra aquilo que é o reino de Deus, aquilo que ele quer fazer através das nossas vidas, transformação, aceitando a partir do princípio o propósito de Deus para a vida dele encarnado aqui nessa terra. A gente acredita que esse é o Deus revelado, né? Incrível. Então a gente pode entender que o Deus revelado é o Deus que se fez carne, ou seja, ele é Jesus. Mas como que foi esse processo? Não foi assim, a Trindade acordou, Deus acordou e falou assim, Jesus, aqui ó, meu filho, vambora, preciso que você desça. Não, como que foi esse processo de Jesus entender que ele precisava descer? Como que foi isso tudo? Amém. Eu vou ler uma passagem aqui que eu acho que decifra muito isso que a gente está falando. A Júlia vai colocar aqui pra gente aqui, ó. Aquela nossa editora topíssima. Está lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, para a gente poder introduzir e começar. E tenham entre vós mesmo um modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Então acho que o princípio de tudo é isso. A gente vê que Deus ele fazia parte da Trindade lá no céu, né? Ele, o Pai e o Espírito Santo, Deus e o Espírito Santo. A gente vê que tem Jesus também. E para cumprir o propósito ao qual foi designado a ele, porque na terra não tinha um homem que poderia cumprir o sacrifício, então Deus dá uma missão para Jesus, que é encarnar um homem aqui na terra. Só que a gente vê que no processo aqui ele teve que se despedir de toda a sua glória, ele não tentou ser igual a Deus, mas a partir disso se tornando servo e a partir disso cumprindo toda a vontade de Deus, né? Todo o propósito de Deus ao qual tinha específico pela vida dele. A gente sempre entendendo que ele era 100% homem, mas também era 100% Deus, mas precisava de alguém para poder passar por todo esse processo, entendeu? Então a gente acredita que é isso. Acho que o versículo ele introduz muito isso, porque acho que a partir desse princípio a gente começa a entender o que é o Deus revelado, entendeu? Esse processo. Incrível. Eu queria que você falasse pra gente como que a gente pode começar a entender a partir desse processo de Jesus, que entendeu o chamado dele, que entendeu que ele precisava descer, que ele precisava se tornar homem para salvar a humanidade. Todo esse processo, como que a gente pode se espelhar nesse processo para a gente entender também o poder da obediência, né? Porque Sim. Jesus obedeceu. Então, como que a gente pode trazer esse exemplo para a nossa vida? Sim. E eu acho muito importante isso porque, às vezes eu fico repetitivo, mas não liga não. A gente vê que Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então, tipo assim, ele tinha essa natureza de ser perfeito. Então, tipo assim, a qualquer momento, eu poderia pedir mais. Eu acho que, pelo fato dele ser muito obediente a Deus, pelo fato dele vir até essa terra para poder nos mostrar e nos ensinar essa importância de obediência, que quando a gente obedece, a gente gera bênção nas nossas vidas e na vida dos outros, a gente tem esse princípio de ser espelho para outras pessoas. Eu acho que esse foi o propósito de Cristo quando ele se deixa, sabe, ser levado por uma força maior do que ele, sabe? Ele tinha sim essa natureza de ser totalmente Deus, mas só que como homem, para poder nos mostrar que a obediência é importante, que esse propósito de sacrifício é importante, como a gente leu no texto, ele se despiu de toda a sua glória, sabe? Ele não poderia vir aqui como um homem Deus, sabe? Só que, tipo assim, ele se despiu de toda a sua glória e ele nos mostra essa humildade e importância da obediência a Deus, porque dentre todos não achou ninguém e ele se dispôs, sabe? Ele se dispôs a pagar todo esse preço para que no final, sabe, a gente lendo no final do versículo e no final do texto, a gente vê que ele foi exaltado acima de todos, sabe? Então, só que o processo é muito importante porque a gente vê que
Jesus, sendo o maior de todos, ele foi como homem, ele foi obediente, ele foi servo. Então, tipo assim, ele passou por todo o processo que um ser humano pudesse passar para que hoje ele pudesse nos ensinar. Que a gente, sendo imperfeito, não sendo totalmente perfeito, se a gente segue um pouco da caminhada de Cristo, a gente, eu não gosto de falar muito isso, mas a gente se torna um pouco igual a Cristo, sabe? No processo de obediência, de santificação, sabe? De ter essa vida santificada diante de Deus e de ver essa vontade de Deus revelada através das nossas vidas, entendeu? Então acho que isso é muito importante na vida de Cristo, porque Ele nos introduz tudo que a gente precisa de fazer nessa terra, que a gente possa ter uma vida baseada debaixo da vontade de Deus. Incrível. Então é interessante pensar, Duzinho, que, como você disse, né, quando Jesus vem, ele não só toca a vida das pessoas que ele vai salvar, mas ele toca, até antes dele nascer, ele toca a vida de José, ele toca a vida de Maria, né? Jesus, a partir do momento da vinda dele, da decisão dele de vir, através do Espírito Santo, ele toca a vida de Maria, toca a vida de José. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa relação que Jesus cria até antes mesmo de nascer, sim, com os seus pais adotivos, né, se a gente pode chamar, que é Maria e José, que são as pessoas que cuidam de Jesus até a sua maturidade para ele poder seguir o ministério. Sim. Então é importante a gente entender isso porque a gente já conhece essa historinha toda, né? A gente sempre fala sobre isso. Tinha Maria e José e a gente vê que o anjo chega para Maria, resumindo aqui rapidão para a gente não estender muito, o anjo chega para Maria e revela para ela que ela teria o Filho de Deus, que desceria sobre ela o Espírito Santo e ela conceberia o Filho de Deus. Então acho isso muito importante porque quando a gente pensa nisso, a gente falando um pouco tempo atrás, a gente vê que Jesus ele se dispõe à vontade de Deus, mas para que ele pudesse materializar como homem, teria que ser de uma forma carnal, como uma forma humana, né? Então a gente vê que o anjo chega para Maria e fala com ela que ela teria sobre a vida dela o Espírito Santo, que ela daria a luz ao Filho de Deus, que esse menino se chamaria Jesus, mas a gente vê que é um processo muito esquisito, porque ela ainda não tinha se casado e a gente vê que, poxa, como é que José vai entender isso? A gente vê como é que é o propósito de Deus para que tudo possa se cumprir, né? A gente vê que o anjo chega para Maria, depois também fala com José, e a gente vê que quando a gente está baseado e firmado na vontade de Deus, antes mesmo de Jesus se materializar como um homem, Deus já tinha o controle de tudo e fazendo toda a estratégia, traçando todo o processo para que a vida dele pudesse chegar e que tudo pudesse acontecer até os nossos dias de hoje. Então a gente vê que na vida de José e Maria, ela, acredito que naquele momento ela não estaria esperando um filho, né? Mas a gente vê que a partir do momento que a gente vê que ela também era focada em Deus, na vontade de Deus, a gente vê que todo o processo é tudo debaixo do controle de Deus. Então acho que, por mais que seja meio louco, acho que na vida de Maria e José foi uma grande bênção de Deus, porque materializar o Filho de Deus na Terra e, tipo assim, você vê que o anjo fala que Jesus ele se alegra da sua vida é muito importante, entendeu? Então a gente vê que é um processo muito louco, mas que afetou totalmente a vida de Maria e José, porque as pessoas poderiam pensar, pô, a gente nem é casada ainda, como é que ela está grávida e tudo mais, só que a gente vê quando a gente está firmado e focado no processo e nos princípios de Cristo, na vontade de Deus, tudo caminha para que possa acontecer também, entendeu? Eu acho que a gente pode também pensar sobre a ideia de quando eu tenho Jesus, eu toco a vida das pessoas, a minha presença toca a vida das pessoas, porque Jesus mudou completamente o cenário da história de José, da história de Maria, principalmente a história de Maria, né? Maria, uma menina virgem, solteira, que estava grávida, como isso podia acontecer. E José depois assumindo um poder familiar que ele não estava preparado ali naquele momento. Para ele criar um filho que aparentemente não era dele, que era filho de Deus. Como que você cria um filho de Deus assim, sabe? Como que você... Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre como, mais uma vez, esse exemplo de Jesus de tocar a vida das pessoas pode ser um exemplo para nós, assim, como a gente pode usar isso na nossa vida. Então, para que a gente possa ser como Jesus e influenciar também na vida das pessoas, eu acho que é muito importante a gente ter os pensamentos de Cristo, né? A gente fala isso sempre, mas é muito importante porque durante todo o nosso processo, por mais que a gente fale que a gente é cristão, que a gente segue a vontade de Deus, sempre a gente dá um vacilo em alguma coisa. E a gente falando, a gente vê que Jesus ainda não tinha se materializado como um homem, mas o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele estava sendo gerado e isso já causou uma transformação na vida de Maria e José e de todo o cenário da vida deles. Eu acho que a gente pode ser assim também, partindo do princípio que a gente, se a gente está firmado e focado também na vontade de Deus para as nossas vidas, eu acho que não precisa ser efetiva a nossa atuação, às vezes, diretamente na vida das pessoas. Se a gente
igual eu falei, se a gente se consagra, se a gente ora, se a gente pede a Deus, se a gente faz o nosso papel como cristão, e tipo assim, às vezes até uma forma indireta, às vezes a gente está trabalhando para que vidas possam ser alcançadas, mas eu acho que tudo isso é um princípio e parte do processo. Se a gente tem essa vida de oração, se a gente, usando os nossos dias de hoje, se a gente usa a nossa rede social, sabe, como uma forma de poder influenciar a vida, por mais que você não conheça a pessoa, você nunca vai alcançar e ver ela. Acho que essa forma aqui é algo muito importante para a gente alcançar a vida de pessoas, porque às vezes as pessoas nem conhecem a gente, vai estar vendo isso. Acho que isso é um pouco do que a gente pode introduzir sobre a vida de Cristo na vida de Maria e José, mesmo não sendo totalmente, como eu posso falar, materializado, mas pelo fato de Jesus ser gerado na vida de Maria de uma forma assim, sabe, que não seja tipo assim, Jesus já nasceu assim, não, só do fato do Espírito Santo já gerar na vida de Maria e ela concedeu o Filho de Deus, então eu acho isso muito importante, porque aquele já foi um processo de uma toda transformação, porque poxa, como é que eu vou ficar grávida? Poxa, o José, a gente nunca teve uma relação sexual, a gente não é casado, como é que as pessoas vão ver isso, sabe? Só que eu acho que isso é muito importante porque se é a vontade de Deus, as coisas acontecem. Eu acho que nos nossos dias de hoje é a mesma coisa. Por mais que a gente pense, poxa, eu nunca vou alcançar aquela pessoa, como é que eu vou fazer isso? Mas eu acho que a gente tem muita ferramenta para que a gente possa fazer isso, sabe? Isso aqui, igual eu já falei, é uma forma de a gente poder alcançar as pessoas, porque uma pessoa que está lá do outro lado do mundo pode ver um vídeo nosso e ser transformada através disso, sabe? Então acho que é muito importante a gente, igual eu falei, aquele era um tempo que não tinha internet, que não tinha nada, mas Jesus já fazia a diferença, sabe? Mesmo não sendo materializado como homem. Só que acho que aqui é a mesma coisa, se a gente está focado em Deus, tudo é o controle de Deus. Então acho que hoje Deus já saberia que a gente estaria gravando esse vídeo para poder passar para algumas pessoas a vontade dele, sabe? O propósito dele, de Deus encarnado aqui, nos mostrar que esse processo é muito importante também nas nossas vidas. Que mesmo indiretamente a gente pode trabalhar assim, usar ferramentas para que a gente possa alcançar a vida das pessoas e assim como Jesus fez na vida de Maria e José, já transformando o cenário, acho que a gente pode fazer da mesma forma, entendeu? Usando, sabe, as ferramentas que a gente tem hoje em dia, porque como o mundo vai evoluindo muito, eu acho que Deus, ele sabe de todas as coisas, Deus é um Deus que se renova a cada dia, sabe? Então ele nos mostra as ferramentas e acho que mesmo indiretamente, se às vezes a gente não tem esse pensamento, poxa, como é que eu vou alcançar? Acho que Deus ele nos mostra através disso, sabe? Mesmo indiretamente, se a gente ora, se a gente busca, Deus ele vai nos dar a ferramenta para que a gente possa alcançar e levar esse Cristo para a vida das pessoas, entendeu? Assim como Jesus fez. Incrível. É legal, porque a gente começou falando sobre a ideia do Jesus obediente, que entendeu a voz de Deus, que entendeu o chamado dele e se fez carne, desceu, né, todo para um propósito, para salvar a humanidade. Depois a gente começou a falar sobre que essa vinda de Jesus, ela começou a tocar as pessoas antes mesmo dela acontecer fisicamente, né? Mesmo Jesus estando também em Maria, através do Espírito Santo, Jesus já tocava e já mudou aquele cenário. Sim. Só que agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa obediência de Jesus. Quando Jesus nasce, Jesus é uma criança, um adolescente, então ele era obediente não só a Deus, mas também era obediente à hierarquia humana que tinha entre Maria, José, entre outras pessoas. Eu queria que você falasse como que era essa relação de Jesus homem com essa obediência humana. Mas antes de você começar, eu queria falar que essa resposta você só vai ter no próximo vídeo, tá? Então fique tranquilo, se você está curioso, espera que no próximo vídeo você vai ter resposta e a gente vai falar um pouco mais sobre Jesus, esse Deus revelado que nos ama e provou seu amor por nós, morrendo na cruz, ok? Então se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com o seu pessoal, compartilhe com o pessoal da sua célula e fique com Deus e até mais!